Nessa aula eu vou estar ensinando a vocês a configurar o banco de dados MySQL. Bem, o banco de dados MySQL ele tem duas ferramentas de gerenciamento. Um é através do prompt de comando, que é essa tela aqui preto e branco, né? E outra é uma interface gráfica bem mais amigável, que chama-se Workbench. A outra, prompt de comando, a gente chama de Command Line Client. Pode ser via terminal comum também, pelo prompt de comando, pode ser por aqui também, ou pela própria ferramenta que é instalada quando a gente instala todo o ambiente MySQL, que é o Command Line Client. Então, as duas principais são essas. Existem outras ferramentas para estar gerenciando o banco de dados MySQL, mas eu considero essas duas as melhores. É claro que a gente acaba usando bem mais a interface gráfica, né? Mas para você que está começando, se você estiver começando, é preferível que você use apenas o terminal, ou se utilizar a interface gráfica, o Workbench, né? Ou outra ferramenta de interface gráfica que gerencia o MySQL, você está utilizando apenas comandos, ao invés de utilizar os recursos da interface gráfica que geram os comandos automaticamente. Então, se você está começando, é melhor que digite tudo manualmente, que você gerencie seu banco de dados manualmente. Então vamos lá, onde é que a gente encontra o MySQL? É só digitar aqui no Google MySQL e aqui vai aparecer o site principal do MySQL, mysql.com. Então nessa aula eu vou estar ensinando apenas a configurar o ambiente, a instalação e configuração do ambiente. Então aqui na página do MySQL, vou aqui no menu Downloads. E aí vai aparecer vários serviços do MySQL, né? Várias ferramentas, ó, Enterprise Edition, que é uma versão comercial, mas as versões livres ou gratuitas é essa aqui, o MySQL Community Edition. Clica nesse link. Ó, licença GPL, ou seja, Open Source, né? E aqui tem outras ferramentas também. Então aqui você vai encontrar o MySQL Community Server, que é esse que vamos instalar. E outro que eu poderia destacar aqui é o MySQL Workbench, que é aquela ferramenta com interface gráfica que eu mostrei para vocês. Tá ok? Então, vou estar baixando aqui MySQL Community Server. Depois eu vou clicar aqui para vocês nesse link MySQL Workbench, porque para instalar o Workbench é necessário dois requisitos que eu vou mostrar para vocês já já. Pode ser por aqui, por esse link, ou aqui ao lado. Ó. Você tem todas as ferramentas também aqui ao lado. MySQL Workbench, nós clicamos daqui a pouco. Então vou clicar aqui MySQL Community Server. Baixar aqui um pouquinho. Então veja bem, você escolhe o sistema operacional, no nosso caso é o Windows, né? A versão do Windows, se é 32 ou 64 bits, aí você vai ter que ver no seu sistema operacional. Para quem não sabe observar isso no sistema operacional, é só iniciar, computador, botão direito, em cima de computador, propriedades. E aqui ó, você vai estar observando ó, tipo de sistema operacional 64 bits. Então no meu caso, eu vou estar escolhendo aqui 64 bits. Se você baixar 32, vai servir para qualquer sistema operacional, mas se você instalar 64, vai servir apenas para o sistema operacional 64 bits. Ok, então aqui tem duas opções. O MySQL Installer for Windows, que ó, ele instala todos os produtos em um só instalador, né? Em um só pacote. Você pode estar clicando aqui ou instalar, baixar individualmente o MySQL, ou seja, você vai instalar apenas o banco de dados ou o SGBD do MySQL.
Então, se você quiser instalar o Workbench, aquela ferramenta de interface gráfica, você vai ter que estar baixando separadamente naquele link que eu mostrei do Workbench. No meu caso, e eu aconselho, é que você baixe o pacote todo, porque aí você pode estar adicionando as ferramentas à medida que vai necessitando. Então vou clicar aqui ou então aqui. Baixa um pouquinho. Escolhe o sistema operacional que já está escolhido. E aqui tem duas opções. Uma, você vê que as duas têm a extensão .msi, né, que é um pacote de instalação. Só que uma tem 18 megas e a outra tem 370 megas. São as mesmas. Qual é a diferença? Se você baixar essa de 18 MB, ele vai instalar depois, quando você executar, pela internet. Então ele vai estar baixando à medida que vai instalando. Já se você baixar essa outra 370, não precisa estar conectado à internet durante a instalação. Tá, ok? Então vou baixar essa que não precisa de internet. Aqui você pode estar fazendo login, mas não é obrigatório. É só clicar aqui embaixo, ó, no Thanks. Então eu quero iniciar o meu download. Sem estar colocando login ou senha. Então, salvar. Então, como o download vai demorar, eu vou dar uma pausa no vídeo. Pronto, pessoal, finalizou o download. Então, ele baixou aqui o instalador, o MySQL Installer Community 5.7.21.msi. Então é só você estar executando. Só que eu sei que durante a instalação ele vai, para instalar o Workbench, ele vai solicitar uns pré-requisitos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui na parte do MySQL Workbench. Então, ó, pré-requisitos, ele mostra aqui para o Workbench. O Microsoft.NET Framework 4.5 e o Visual C++, Visual Studio 2015. Então a gente vai ter que estar baixando esses dois também. Então é só clicar aqui. Estou segurando o Ctrl e clicando para que eu não perca essa página. Ele vai abrir aqui em outra guia. Pronto, então é só clicar aqui em Download do Microsoft.NET. Esses pré-requisitos é apenas para o Windows, tá ok? Se for Linux ou Mac OS, não é necessário esses pré-requisitos. Então vou clicar aqui para baixar manualmente. E é só salvar, tá ok? O outro pré-requisito é o Visual C++. Clicar aqui também. Vou cancelar para eu abrir em outra guia para não perder essa página. E aí o mesmo procedimento. Clique em OK. Escolha a versão do seu sistema operacional, a plataforma, né, 64 bits ou 86, que seria o 32. Então vou escolher aqui 64, no meu caso, Nest. E clique aqui para iniciar o download manualmente, mas ele já iniciou aqui. Tá ok? Então no meu caso já tinha baixado antes para ganhar tempo no vídeo. Então aqui requisitos Workbench. Então sempre instale os pré-requisitos antes de instalar o pacote do MySQL, tá ok? Então vou instalar aqui o Microsoft.NET Framework. Aceita os termos, instalar. Então a instalação do Microsoft.NET, ele exige que você esteja conectado à internet. Então se der algum problema, possivelmente pode ser a sua conexão. Pronto, Microsoft.NET Framework instalado. Agora é só instalar o MySQL Server Community.
Pessoal, no meu caso que eu acabei de formatar esse Windows, clicar em sim aqui. Antes que abrisse essa tela do instalador, aconteceu um probleminha. Mesmo instalando o Microsoft.NET Framework, né, 4.5, ele estava me dizendo que estava faltando. Então, como foi que eu resolvi isso? Como eu pausei o vídeo, não deu para mostrar para vocês. Então, como eu resolvi? Eu fui iniciar painel de controle, ou então já digita aqui Windows Update, tá vendo? Ele já aparece aqui, ou então iniciar painel de controle. Aqui em exibir por ícones, escolha ícones grandes para poder aparecer todas as opções do painel de controle. E é só vir no finalzinho aqui o Windows Update. Pronto. Vai aparecer a opção de procurar atualizações, né, ou aqui ao lado ou aqui nesse botão. Então ele vai procurar todas as atualizações necessárias e aí é só clicar em instalar atualizações. Então, quando eu fiz isso, aí resolveu. Tá certo? Então, se acontecer algum problema que está faltando o .NET, mesmo você instalando, né, o Microsoft.NET Framework, então faz isso, atualiza o Windows e aí volta de novo a instalar o MySQL Community Server, ou pacote, né? Pronto, eu vou aceitar aqui os termos de licença, clicar em Next. Então aqui você pode escolher o tipo de instalação, né? Então, esse desenvolvedor padrão, ele vai instalar todas as aplicações necessárias para que nessa máquina você consiga desenvolver aplicações e já fazer testes direto num banco de dados. Então veja só, ele instala o próprio servidor MySQL, ele instala o Shell, que é aquele terminal de acesso ao banco, né, onde você pode executar as instruções. Ele instala também o MySQL Workbench, que já é a interface gráfica, que aí é bem mais amigável, né, para você acessar o banco, executar as instruções do banco. E outra coisa aqui, os conectores MySQL para o Java, para o .NET, para o C++, ODBC e outros. Então, se nessa máquina você vai desenvolver uma aplicação e já fazer um teste nela, então é necessário ter esses conectores. Deixa eu ver o que mais é importante aqui. Pronto, só isso. Se você escolher somente servidor, então você não vai poder desenvolver nessa máquina. Você vai precisar dos conectores, você vai precisar de uma ferramenta de acesso. Então, se for num servidor que vai ficar o banco de dados, se nessa máquina vai ficar somente o banco de dados, então você instala essa opção. É só necessário isso. Se você está numa máquina na sua empresa que você vai acessar uma outra máquina, o banco que está em outra máquina, então pode ser essa opção aqui, somente cliente. Então ele vai instalar o Workbench, vai instalar o Shell, que é o prompt de comando, e vai instalar os conectores. Então, com essa opção, você não vai poder criar um banco de dados, você só vai poder apenas acessar os bancos de dados. Então, se nessa máquina você vai apenas acessar o servidor, então só instala a versão client, a ferramenta client. Já o full, ele vai instalar todos os produtos disponíveis, tanto o client como o server, como os conectores, como o workbench, como o prompt. Então, se você achar por bem ter todos os produtos, inclusive o client, você instala o full. Então é bem parecido com o desenvolvedor padrão, né? A diferença é que ele instala um client também. Já o custom, você seleciona todos os produtos que você quer, você escolhe quais são os produtos. No nosso caso então vai ser o Developer Default, Nest. Então ele vai dizer aqui, ó, que alguns produtos da instalação necessita de outros pré-requisitos. Então o servidor MySQL está requisitando o Visual C++ 2013. Né? Já o MySQL para Excel está requisitando o Visual Studio 2010
e assim por diante. Então tem vários requerimentos aqui, né? Então é só executar que automaticamente a ferramenta vai estar baixando esses pré-requisitos para você. Então aqui ó, é só aceitar, install. Então sucesso, close. Então primeiro ele já deu OK aqui, ó, já instalou. Então é necessário ter bastante paciência porque ele demora a verificar, né? E dependendo da sua conexão com a internet, é aí que demora mais ainda. Mas não cancele, aguarde que ele vai aparecer as telas. Você pode estar executando novamente e aguarde até ele resolver todos os pré-requisitos. Então, por exemplo, aqui o Microsoft Visual Studio Tools. Então, aceita os termos e clique em Install. Clique em Finish. Pronto, não tem mais nada, ele já nem aparece mais a opção de Execute. Então é o seguinte, tem alguns produtos que não vai conseguir, né? Mas o principal aqui, que é o MySQL Server, ele conseguiu instalar o pré-requisito. Outros não, como o ODBC, mas nós não vamos utilizar o ODBC. Nesse caso, ele dá até uma possível solução aqui que você pode estar instalando. Ok, mas no nosso caso, podemos já clicar em Next. Ele diz aqui um ou mais produtos não têm sido instalados, mas podemos continuar. Outro detalhe, pessoal, é que tenha paciência e aguarde para que ele instale os pré-requisitos. Você fica aguardando até surgir as telas, né? Não cancele. Pronto, aqui é só clicar em Execute, que ele vai instalar cada produto que você selecionou. No nosso caso, os produtos para desenvolvimento. O servidor MySQL, o Workbench, o Shell, que vamos utilizar também, mas vamos utilizar mais o Workbench. Os conectores do Java, do C++, o ODBC. Então o mais importante aqui para a gente é o MySQL Server, o MySQL Workbench, o MySQL Shell e o conector J, que é o conector do Java. Você pode estar clicando aqui em Show Detalhes para ele detalhar todo o processo de instalação. Pronto, então ele já instalou aqui todos os produtos, ó. Aí clique em Next. Next de novo. No tipo de rede aqui, a gente vai estar escolhendo essa Standalone MySQL Server. Então clique em Next. E aqui você vai estar configurando o tipo de máquina, né? Se é uma máquina de desenvolvimento, se é apenas o servidor ou se é uma máquina dedicada. No nosso caso é uma máquina de desenvolvimento. A conexão é TCP/IP, a porta é 3306. No caso, se você estiver utilizando outro produto, outro programa que esteja usando essa porta, então é só modificar aqui o número dela. No nosso caso, aí a porta padrão do MySQL é 3306. Então deixar essa mesma, clique em Next. Pronto, aqui você vai estar escolhendo a senha do usuário root, que é o usuário administrador do banco de dados MySQL. Então a senha eu vou colocar 123, porque nós vamos usar só para teste. Eu vou colocar uma senha fraca mesmo. Se você quiser adicionar mais um usuário ou vários usuários, é só clicar aqui em add user, dar um nome para o usuário, colocar as regras de acesso dele, de segurança. No caso, se você quiser que esse usuário tenha acesso total,
Então você pode colocar dbadmin. Escolher uma senha, confirmar e ok. No meu caso eu vou deixar o usuário root mesmo. Ele está dizendo aqui que o usuário precisa ter pelo menos 4 dígitos, beleza. Vou colocar 1, 2, 3, 4 então, clicar em Next. Então vai aparecer aqui a opção de configurar um MySQL Server como um serviço do Windows. Então deixe marcado isso aqui. O nome do serviço, deixa esse mesmo, que vai aparecer no serviço do Windows. E a opção iniciar o MySQL Server no início do sistema, né? Deixa marcado também, para você toda vez não estar precisando ir lá nos serviços do Windows e dar o start no MySQL. Você pode deixar desmarcado, mas lembre sempre de iniciar o serviço MySQL quando iniciar o Windows. E somente isso. Clique em Next. Clique em Next. E executa. Então ele inicializou aí todos os serviços. Clique em Finish. Clique em Cancelar. Então você quer cancelar os produtos adicionais? Sim. Então pessoal, após a instalação, a gente pode observar aqui nos serviços do Windows. Então é só digitar aqui serviços, vai aparecer aqui o atalhozinho. E procuremos o nome MySQL. Aqui ó. Esse é o serviço MySQL. Veja que ele está com status iniciado. Então você pode reiniciar o serviço, parar o serviço, pausar o serviço. Tá ok? Então ele está iniciado, então está tudo ok. Se eu vier aqui iniciar todos os programas, vai estar a pastinha do MySQL com os produtos que foram instalados. Então observe aqui em MySQL Server que tem um MySQL Command Line Client, que é aquela interface gráfica que eu mostrei desde o início. Então você pode estar clicando aqui, ele pede uma senha, e aí você digita a senha que foi escolhida lá no usuário root, no nosso caso foi 1, 2, 3, 4, dá Enter. E agora sim você tem total acesso ao seu banco de dados, você pode gerenciar ele executando comandos. A outra ferramenta de gerenciamento ou de acesso ao banco com interface gráfica também está lá na mesma pasta, que é o MySQL Workbench. Então é só clicar aqui em Workbench. Então essa é a interface gráfica inicial do Workbench. Aqui tem as conexões, você pode criar várias conexões de acesso ao banco, né? Pode ser uma conexão para cada usuário. Nesse caso, ele já criou uma conexão padrão com o usuário root e o acesso local, a mesma máquina, localhost. Você pode estar excluindo uma conexão com o botão direito em cima, né, aqui Delete Connection. Ou você pode estar editando essa conexão, se por acaso você mudar a senha do root. Você vem aqui em Edit Connection. E aqui em Store in Vault, você pode mudar a senha armazenada. Então você pode clicar aqui e mudar a senha, tá ok? Então ele vai armazenar a senha atual. Aqui é o nome da conexão, você pode estar mudando também. Por exemplo, vou colocar conexão apenas local. Ok. Então nesse caso é close. E aí ele mudou o nome para local. Se eu quiser estar adicionando mais uma conexão, eu clico no mais. Connection name, chamar de local 2. Aí aqui o método de conexão é sempre TCP/IP. O hostname pode ser 127.0.1, que significa que é a própria máquina que você está acessando. Se fosse um servidor ou outra máquina que o banco estivesse, você colocaria o IP dessa outra máquina, tipo 192.168.0.5, sei lá, ou 0.5. No caso, como é a mesma máquina, é 127.0.1 ou local host, que dá a mesma.
A porta, tem que lembrar daquela porta lá que foi instalada, né? 3306 é sempre a padrão, mas pode ser que você tenha que ter mudado, então você coloca a porta que você mudou. E a senha, armazenar no cofre, né? A tradução aqui, que você já digita assim, ele já armazena para que na próxima vez que você acessar essa conexão, não precise estar digitando a senha todas as vezes. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Ok. Você pode estar testando a conexão antes de criar. Ó, a conexão foi feita com sucesso para o usuário root, o host, ou seja, a máquina, a localhost, a porta 3306. Então, ok. Agora tenho duas conexões para o mesmo usuário, né? Nesse caso seria desnecessário ter duas conexões para o mesmo usuário e para a mesma máquina. Então vou abrir aqui a primeira conexão. Pronto. Aqui eu posso estar tirando essa barra lateral, clicando aqui ó, no cantinho, e essa barra inferior, clicando nessa do meio, essa aqui, deixando só essa barra do lado, tá ok? Então veja bem, aqui na interface gráfica você tem todo o controle e você pode ver todos os bancos de dados que estão instalados. Veja que só aparece aqui o banco sys nos esquemas, né? Vou estar expandindo aqui essa barra para dar um destaque só aos esquemas. Já pela interface de comando, né, de prompt de comando, nós podemos digitar, por exemplo, show databases. Se você digitar sem um ponto e vírgula no final, né, vai aparecer mais uma linha para você acrescentar antes dele executar esse comando. Então vou ponto e vírgula porque o comando é somente esse. Então veja que aparece apenas 4 bancos de dados. Já na interface gráfica aparece só um, né? Então por aqui você tem acesso até mais completo, de ver todos os bancos de dados mesmo. Então vamos lá. Para criar um banco de dados, outro comando aqui também, galera, que pode ser show esquemas. Ponto e vírgula, né? É o mesmo comando, tá ok? Se eu quiser criar um esquema, digito create. Deixa eu estar aumentando aqui. Create database ou create esquema. E o nome. Vou chamar de db teste. Ponto e vírgula. Porque senão ele vai aparecer para digitar mais uma linha. Eis uma linha afetada. Então se eu dar o show de novo aqui, show esquemas ou databases, ele vai mostrar o db teste acrescentado aqui. Se eu vier na interface gráfica, no Workbench, clicar aqui em refresh, ou botão direito, refresh all, agora ele aparece o esquema criado aqui também. Ou seja, essas ferramentas, pessoal, tanto o prompt de comando, a linha de comando, como a interface gráfica, elas apenas lhe dão uma interface ao banco, ou seja, elas lhe dão acesso ao banco, para manipular o banco. O mesmo banco, é apenas um. Mas aí você tem a opção de usar ou o prompt de comando ou a interface gráfica. E aí fica ao critério de cada um. Eu prefiro a interface gráfica. Mas tem certas ocasiões que é até mais rápido você utilizar a linha de comando. Então, eu vou dar o comando aqui use db teste. Já no caso da interface gráfica, você dá 2 cliques. Aí ela fica em negrito, significa que você está usando esse banco de dados. Então todo comando que você der aqui de criação de tabelas ou de seleções de registros, você vai estar fazendo para o banco selecionado, o banco que está usando. No caso da linha de comando não tem como dar 2 cliques aqui, né? É tudo digitado. Então para fazer isso é o comando use. Use e o nome do banco, ponto e vírgula. Então, ó,
database changed, modificado, e aí você pode dar um show tables, show tables, ponto e vírgula, e ó, vazio, conjunto vazio, em preset, conjunto vazio. Então veja que não tem nenhuma tabela nesse banco de dados. Aqui na interface gráfica também não mostra nenhuma tabela. Então vamos criar uma tabela, create. Para quem está iniciando é interessante fazer tudo por aqui ou então por aqui, né? Eu posso dar esse comando create table aqui, mas vou fazer a primeira tabela por aqui, create table aluno, por exemplo, parêntese, vou dar enter, e aí ele me dá, vou aumentar aqui, ele me dá mais uma linha, eu vou dizer id, vou chamar assim, aluno id, certo? Do tipo int, not null, que todo id não pode ser nulo, isso vocês vão ver depois, essas regrinhas, vou estar ensinando depois. Vou dizer que ele auto-increment, pronto, só isso, vírgula. A próxima coluna vai ser aluno, nome, vou dizer que ele é do tipo varchar, 255 caracteres, colocar o máximo aí, vírgula. Poderia dizer que era not null também, mas vou deixar assim para a gente agilizar, porque aqui só estou demonstrando para vocês a utilidade da interface gráfica e do prompt de comando após a instalação, para testar se realmente está tudo ok. Nome, o próximo vai ser e-mail, vou chamar, dizer que o tipo é varchar também, e aqui pode ser 50 caracteres. E eu vou dizer que primary key aluno id, certo? Para dizer que o meu aluno id, a minha coluna, o meu campo aluno id é a minha chave primária dessa tabela. Então vou estar fechando aqui, ponto e vírgula, e enter. Então o comando foi executado com sucesso, query ok. E agora eu vou dar um show data, show tables, ponto e vírgula. E agora sim, ó, ele vai mostrar a tabela aluno. Se eu quiser descrever mais essa tabela, é só dar um desk ou describe, né? É melhor desk, né? Describe aluno. E aí ele vai mostrar detalhadamente essa tabela aluno. Veja aqui os campos aluno ID, aluno nome, aluno e-mail, os tipos de cada campo. Então, aluno ID é do tipo int, nome é do tipo varchar. O único que é null, que não pode ser null, é aluno ID, chave primária é só para aluno ID, e é auto-incremento ID. Ou seja, quando você inserir alguma linha, você não precisa fornecer nenhum valor, porque ele já coloca automaticamente. Então, se eu vim aqui na interface gráfica, vou dar um refresh, ou então botão direito, refresh. Agora sim, ó, minha parte de tabelas, no meu banco de dados dbtest, ele aparece a tabela aluno. Então veja, eu criei aqui, mas aí ele criou, a interface gráfica tem acesso também ao que foi criado. Então se eu expandir a tabela aluno, vier colunas, vai estar aqui as colunas, aluno ID, aluno nome e e-mail. Ok? Então se eu der um comando aqui, select asterisco from, sim, um detalhe também, ó, quando você clica na tabela aluno, ele mostra aqui as colunas e os tipos de cada coluna. Ó, a ID é primary key, PK, né? E AI, auto-incremente. Int do tipo 11, semelhante ao que ele está detalhando aqui, cada campo. Então, para executar uma consulta, eu vou estar aumentando aqui o zoom.
select asterisco from e o nome da tabela, aluno. Aqui o ponto e vírgula é opcional. Então vou clicar no raiozinho. Quando tem uma linha só, pode ser qualquer um. E aí, ó, veja que não tem nada, nenhum valor nessa minha tabela. Se fosse pela linha de comando, seria o mesmo esquema. Select asterisco from aluno, ponto e vírgula. Ó, vazio, em preset. Então, para inserir valores aqui, eu posso estar executando o comando tanto aqui. Veja, o mesmo select eu executei aqui e executei aqui, tanto faz. Então, vou começar a inserir valores por aqui, pela linha de comando. Então, vai ser insert into. Essa é a sintaxe da linguagem SQL para você inserir valores. Então, insert into aluno, o nome da tabela que você vai inserir, o nome dos campos que você vai inserir, no caso só vai ser os campos aluno nome e aluno e-mail, porque aluno ID você não precisa estar fornecendo esse valor. Se você fornecer, não tem problema, mas nesse caso o próprio banco de dados já auto-incrementa o valor nesse campo ID. E aqui eu digo, ó, values e os valores respectivos na ordem que você colocou aqui as colunas. Tipo, se eu coloquei primeiro o campo nome, então eu tenho que passar aqui o nome do aluno primeiro, tipo Eliomar, vírgula, o segundo valor, o e-mail, vou colocar assim, egc@gmail.com. Aí fecha aspas, porque é um valor textual, né? É do tipo varchar, então tem que ser entre aspas. Se fosse numérico, era sem aspas. Aí fecha parêntese, ponto e vírgula, dá enter. Aí query ok, consulta ok, uma linha afetada. Eu vou executar o select agora. Select asterisco from aluno. Pessoal, para aproveitar um comando anterior é só ir com a setinha para cima ou para baixo, que ele armazena um histórico dos comandos recém-digitados. Então dá enter. Agora sim, ó, ele me trouxe uma tabelinha com apenas um dado, né? Apenas um registro. Ou seja, veja que ele auto-incrementou o valor do ID, que a gente não passou o valor do ID, o nome do aluno e o e-mail. Se eu executar esse mesmo comando aqui na interface gráfica, aqui ó, trouxe um registro com valor 1, nome Eliomar, e-mail egc@gmail.com. Se eu quiser inserir mais uma linha, posso aproveitar, ó, o insert anterior e só mudar os valores. Vou colocar agora José e o e-mail josé@gmail. Dá enter. Query ok. Se eu executar a consulta mais uma vez, ó, já apareceu outro registro, agora o valor 2. Se eu vier pelo prompt de comando e dar um select asterisco from aluno, veja que aparece dois valores, dois registros. Okay? Eu posso fazer o mesmo insert por aqui também. Insert into aluno nas colunas nome, aluno nome, né? E aluno e-mail, values, Maria, e o e-mail dela é maria@gmail.com. Fecha parênteses, não precisa ponto e vírgula pela interface gráfica, né? Mas eu vou colocar para a gente memorizar isso. Então, vou clicar aqui no raiozinho. Se eu ativar aqui a parte de baixo, pessoal, para aparecer o meu output, né? Minha saída dos comandos, ele mostra se houve sucesso ou não nos comandos que você deu. Então, todos os comandos até agora teve sucesso. Esse último foi do insert, ficou verdinho, então,
e uma linha afetada, então deu certo. Então se eu executar o select asterisco from aluno, clicar nesse, agora sim, como eu tenho duas linhas, eu tenho que ser nesse segundo raio para que ele execute apenas a linha que eu estou clicado aqui, ó. Então agora sim, ele trouxe todos os registros e o registro Maria que eu acrescentei. Se eu for dar um select aqui também, então ele vai mostrar Maria do mesmo jeito. Tá ok, pessoal? Então foi só para demonstrar que as duas interfaces, tanto a linha de comando, vou colocar aqui do lado, como a interface gráfica, você vai ter os mesmos acessos ao banco.